Júlia e Ritinha voltam para a sala para continuar assistindo o jornal na TV, pois estava falando sobre a reconstrução das cidades, os movimentos de várias pessoas para a reconstrução da cidade, trazendo de volta as instalações de esgoto, água e hospitais, coisas básicas para uma vida com um mínimo de conforto e saúde. Hoje vamos mostrar uma cidade em ruínas tanto do lado de fora quanto de dentro das residências. Primeiro mostraremos os prédios em ruína com a nossa repórter Suzana. Já no segundo bloco mostraremos a reconstrução de novos prédios e as pessoas trabalhando animadas na reconstrução da cidade. Agora vamos direto dos locais onde estão os prédios destruídos pelos alienígenas, junto com a repórter Suzana. E com você, Suzana. Como podemos ver a destruição das armas alienígenas e terrível, elas destroem em poucos segundos. Todos estes prédios estão condenados, pois suas estruturas já estão comprometidas, e os engenheiros disseram que estes prédios terão que ser demolidos, infelizmente. As famílias, as perdas são imensas, e o governo tenta projetos de mutirão para reerguer as cidades. Este prédio que está aqui atrás era um hospital particular, mas fazia muitos atendimentos filantrópicos. Mas este prédio e um dos poucos que os engenheiros falaram e que a estrutura não foi afetada, assim dá para aproveitar, isto é muito bom, assim sobra dinheiro para outras coisas, como aparelhar o hospital, comprar maçãs, máquinas de raios, etc. Estes prédios, era uma zona comercial, era muito conhecida, gerava vários empregos, o Notícias News, tinha os apartamentos aqui, muitas vezes eu vim aqui fazer as redações, no 5º andar. Agora está tudo em ruína. Este também, as estruturas estão comprometidas. Terão que ser demolidos. Muitas lembranças da minha profissão estão nestas paredes. Mas temos que acreditar que tudo irá melhorar. A vida continua. Agora estamos dentro de um dos prédios destruídos, há muitos prédios, mas eu escolhi este, porque aqui eu ficava, hospedado, pois e perto do prédios que ficavam dos estúdios da Notícias News, eu passava horas nesta janela com meu notebook, e ficava vendo as pessoas passando pelas ruas indo para os estúdios. Vou mostrar a cozinha onde nós os repórter e minha equipe faziam nossas refeições rápidas, sempre era momentos de prazer e muitas piadas, era muito divertido, agora está tudo arruinado. Bem aqui a cozinha, eu e Cristina sempre bebíamos café expresso. Como podemos ver, os locais estão inabitáveis, uma pessoa não poderia viver. Nestas condições, todas estas áreas foram interditadas, pois muitas pessoas queriam voltar, mesmo em péssimas condições, pois e tudo que eles tinham, as forças do exército impedido e a defesa civil, pois os locais podem desabar a qualquer momento. Como você pode ver, este prédio está sendo levantado. Mas por que vamos terminar este bloco de reportagem, perto deste prédio novinho em construção? Bem, terminamos por aqui perto desta construção novinha. Ela representa um recomeço e uma esperança de conseguirmos as coisas. Por isso, apesar dele estar inacabado e um começo, sempre acreditei que iríamos vencer, pois Deus não iria nos abandonar nas mãos destes alienígenas. Agora, e com você no estúdio, André. Bem, ficamos por aqui. E agora fique no nosso canal com o filme d'amor Sublime Amor, e um filme que fala da relação de jovens de condições sociais diferentes que lutam contra tudo e contra todos para ficarem juntos, que foi um dos filmes mais emocionantes. E tem batido recorde de audiência. E não esqueça que teremos um encontro na próxima semana com a repórter Nikita. Estamos preparando uma cobertura especial a respeito da reconstrução das cidades do mundo afora. Até mais e boa tarde. Bem, foi um prazer acompanhar o jornal com você, Júlia. Mas agora tenho que ir, as crianças devem estar chegando da escola. Até mais. Obrigada, Ritinha. Eu fico apreensiva quando vejo o jornal sozinha. Volte sempre que quiser. Veja, eles estão na nossa frente. Parece que estão de guarda. Como conseguiremos despistá-los? É por isso que pedi para rezarem. Parece que suas preces foram atendidas. Estamos invisíveis para eles. Vamos colocar açúcar sobre nossos uniformes, assim eles não poderão nos ver. Apesar de estarmos camuflados com açúcar, e melhor ir por baixo a uma boca de lobo, provavelmente um túnel ou rede de esgoto, pois pode chover a qualquer momento, e para não corre risco, vamos por baixo.
rumo até a nave-mãe. Quanto antes chegarmos, mais rápido sairemos deste esgoto. Que cheiro horrível. E por isso que não tem nenhum alienígena. Acho que ele não aguenta o cheiro fedorento. Vamos apertar os passos. Nossa, já andamos quilômetros. Meus pés estão doendo. Podemos descansar um pouco? Ainda não. Vamos andar mais um pouco, depois descansaremos. Lembre-se que temos que retornar por estes túneis, até o Jeep. Bem, vamos descansar aqui. Parece um lugar bom, sem cheiro ruim e tem uma ventilação até grama e árvore e arbustos. Isto prova que estamos próximo, pois há uma instalação de concreto. Vamos logo. Subindo aquela escada paralela, estaremos dentro da nave-mãe. Quero sair daqui o quanto antes. Nossa, esta bomba está pesada. Mesmo usando esta mala com carinho para carregá-la, espero que seja o suficiente para desativar o campo de força dos alienígenas. E que coisas de alta tecnologia! Eles estão bem à frente de nós em tecnologia. Olha estes painéis, é surreal. Se Deus não tiver misericórdia de nós, estamos fritos. E tudo tão avançado. Rogério, você sabe onde devemos acionar a bomba para ter o efeito necessário, pois esta nave parece bem grande. Sim, eu sei. Já fiz isto antes. Tem que ser na sala de controle, onde fica uma cadeira para acionar os painéis. É aqui que você deve deixar a mala com as bombas, para acionarmos e destruir o campo de força dos alienígenas. Mas antes preciso desativar o campo de força interno, senão adianta nada. Pronto, feito, agora é só correr daqui. Vamos embora.